falar um pouco hoje sobre preocupação, que foi o que Deus colocou no meu coração essa semana. Eu trouxe uma passagem aqui para a gente ler hoje. E na última vez que eu iria vir aqui, eu acabei tendo Covid no dia anterior, no sábado, e aí ficou inviável, ficou impossível de vir. Mas de qualquer forma, aconteceu um episódio na minha vida em 2019, e eu acredito que tudo aquilo que aconteceu foi uma espécie de uma preparação para que eu pudesse, no momento em que essa Covid apareceu e que eu tivesse Covid, eu pudesse também superar isso. Porque da forma que eu vivia antes, da forma que eu agia, da forma que eu comia, eu acredito que talvez eu teria sofrido mais ou talvez não tivesse nem sobrevivido diante dessa situação. Então, no momento, às vezes os momentos que as coisas acontecem, parece que tudo ali está estranho, por que está acontecendo isso? Tem muitas perguntas, mas a palavra de Deus ela fala que o sofrimento, segundo Deus, ele traz vida. A lágrima derramada quando você está sofrendo injustiças, porque Deus deixou aquela situação acontecer, ela traz vida. A lágrima derramada quando você está sofrendo por viver em rebeldia contra Deus, essa lágrima traz morte. Então a vida, a nossa vida, se nós permanecermos em comunhão com o nosso Deus, nós podemos passar e atravessar qualquer situação, porque lá no final nós vamos entender claramente que Ele estava conosco em todas aquelas situações, de que Ele é o Senhor e de que Ele nunca falha. Então eu trouxe aqui uma passagem de Jó para falar sobre preocupação, porque é um momento assim que o medo e a preocupação têm sido uma constante na vida de muitas pessoas, e às vezes as situações aparecem do nada, e parece que nós devemos então agora, porque preocupação é o quê? Ocupar a mente com alguma coisa em antecedência, Então, às vezes, baseado em alguma coisa que aconteceu no passado, a pessoa tem um medo de alguma coisa que vai acontecer no futuro. Às vezes, a preocupação pode não ser uma coisa ruim, mas, na maioria das vezes, ela é alguma coisa ruim. E aí, quando ela é uma coisa ruim, os pensamentos não param, eles continuam, eles atrapalham o sono da pessoa, eles ficam o tempo inteiro batendo na mente da pessoa, como que eu vou solucionar isso, como que eu vou resolver esse problema. E aí, tira a paz da pessoa. Tira a própria motivação dela para viver. Por quê? Porque a preocupação ela vem na nossa alma, ela vem na área onde nós temos vulnerabilidades. Só que no nosso espírito existe toda a condição, então, de nós entrarmos em um lugar, de falarmos, eu não nasci para isso, eu nasci para viver de forma diferente, e eu posso experimentar uma vida diferente. Então eu trouxe essa passagem aqui, que é sobre a vida de Jó. E a vida de Jó é um exemplo muito claro de que Deus está sempre no controle. Jó, no capítulo 42, versículo 2, acho que muita gente aqui já conhece essa passagem, já foi lida aqui várias vezes, mas vamos ver aqui. Jó disse isso, capítulo 42, versículo 2. Eu sei, Senhor, que tudo podes, que podes realizar tudo quanto desejares. Absolutamente nenhuma das suas ideias e vontades serão frustradas. Então, olha só, no final da vida de Jó, depois de ter passado por tudo aquilo, toda aquela confusão, toda aquela situação que ele perdeu tanta coisa ali, ele pôde enxergar então que, olha, Deus é soberano. Não era para minha destruição, era para a minha salvação, era para que eu conhecesse a Deus de verdade. Tudo isso que aconteceu aqui. Então, naquele momento da vida de Jó, de tanta preocupação, muito mais do que cada um de nós aqui, nenhum de nós já experimentou metade das coisas que ele passou ali. Ele perdeu praticamente tudo, os parentes todos, a família dele toda morreu. Então, era uma situação de total desesperança, uma situação de total fracasso.
mas Deus estava lá. Deus não tinha abandonado Jó. Olha só, Deus queria mostrar para Jó alguma coisa. Aqui na terra, nós passamos por coisas. Deus quer te mostrar alguma coisa naquela situação ali. Existe alguma mudança para ser feita. Existe uma mudança na forma de encarar situações. Existe uma mudança na forma de pensar sobre as coisas que estão ao seu redor. Existe uma mudança na forma de você enxergar tudo, na forma que você vê, na forma que você crê. Porque quando você crê, ainda que esteja morto, ainda que seja de 3 dias, Deus é capaz de ressuscitar. Deus é capaz de trazer a vida de novo. Deus é capaz de restaurar. Então aqui na vida de Jó no final foi tudo muito melhor. Então a única coisa que Jó precisava fazer era reconhecer que Deus é soberano em toda e qualquer situação. Então você está enfrentando uma situação lá que parece, olha, isso não tem solução, isso está difícil demais. Mas a única coisa que você precisa é reconhecer que Deus é soberano sobre aquela situação da sua vida. Ele é o Senhor. Ele não vai falhar com você. Ele não te abandonou aqui na terra sozinho. Você tem o Espírito Santo. Porque quando Jesus disse, olha, eu vou para o Pai, e vocês deviam se alegrar porque eu vou para lá, porque quando eu for para lá, eu vou mandar de volta para vocês um Consolador, Espírito da verdade, que vai estar com vocês todos os dias. Ele vai guiar vocês a toda a verdade. Ele vai fazer vocês conhecerem os pensamentos de Deus aqui na terra. Ele não vai deixar vocês sozinhos. Você nunca está sozinho. Você está sempre com Jesus do seu lado, dentro de você. Olha só, uma pessoa que conversa com você, se você quiser. Uma pessoa que te orienta. Uma pessoa que te dá tranquilidade. Uma pessoa que quer te mostrar coisas grandes e ocultas que você não sabe. Uma pessoa que só quer o seu bem. Uma pessoa que você passando por um vale lá, né, dos ossos secos, ele quer que você profetize e fale que tudo terá vida. Ele quer que você enxergue as coisas de forma espiritual. Ele quer que você olhe para esse mundo e veja tudo de forma espiritual. Ele quer que você veja que Ele reina através de você aqui na terra. Que Ele reina na sua vida. Que Ele é o Deus de Israel e Israel é você. Então, onde você estiver, Deus reina. Então, muitas situações acontecem, não é? Essa coisa que eu falei aqui em 2019, né? Parecia que eu não ia continuar a minha vida. Parecia que eu ia morrer ali, porque o meu corpo tinha sofrido um desgaste tão grande. Mas Deus encaixa peça por peça, parece um quebra-cabeça, não é? Passo a passo, de orientações, de salvação, de oportunidades de sair dos problemas, de oportunidade de enxergar a vida de outra forma, de oportunidade de parar de preocupar. Você tem hoje a oportunidade de decidir parar de preocupar, porque a preocupação não é para você. Pensa bem, preocupação é também uma ação. É uma atitude que você toma. Você pode escolher, eu não quero me preocupar, eu quero confiar. De um lado vem a preocupação, com todos os problemas, com todas as situações. Mas do outro, tem para você disponível a confiança. Quando você confia em Deus, a confiança em cada uma daquelas áreas vai combater a preocupação. E você vai substituir, então, na sua cabeça lá, ó, o lugar que era ocupado por preocupação, agora é ocupado por confiança em Deus. Então Jó estava muito feliz ali, porque agora no final ele podia falar, não, nada daquilo era problema, porque agora eu sei como confiar em Deus. Agora eu sei em quem eu posso confiar. Agora eu sei onde é o meu lugar. Então Jó falou isso, né? Sei que podes realizar tudo quanto desejares e absolutamente nenhuma das suas ideias e vontades serão frustradas. Isso é fé. Isso é confiança. Quando você exerce essa confiança, a sua mente se acalma. A perturbação na mente, ela é totalmente relacionada à preocupação. Ela é totalmente relacionada ao que você decide pensar, a forma como você decide pensar. E a forma como você decide pensar é a forma que você vive. Então, se você deixa os pensamentos do mundo, as coisas desse mundo aqui te atormentarem, então
Não há mais esperança. Até o final vai ser tormento. Até o final vai ser nervosismo, passar muita raiva, pode saber. Mas se você decide falar, não, eu confio em Deus. Deus é maior do que essa situação. Deus é maior que essa pessoa. Deus é maior do que qualquer mal que qualquer pessoa, qualquer coisa possa vir contra mim. Deus é maior. Meu Deus é maior. Meu Deus é o Senhor. Você pode viver muitos momentos de solidão. Porque pessoas podem te abandonar, amigos podem se afastar de você, amigos podem te trair, pessoas que se dizem irmãos podem te abandonar, te deixar. Mas Jesus nunca vai te deixar. Jesus vai voltar sempre aonde você estiver. E ainda que você esteja morto de 3 dias, Ele vai estar lá para te salvar. Porque Ele te ama, Ele é o Senhor. Ele te ama. Olha que todo aquele povo ali pôde ver o tanto que Jesus amava. Não era só Ele, né? Eram todos eles. Porque Jesus veio ao mundo por cada um de nós. E Ele viria de novo se fosse só uma pessoa. Porque Ele veio para manifestar o quanto Deus é amor. O quanto Deus é amor. O quanto esse amor é fiel. Olha que Deus fez promessas a Abraão. E todas elas se cumpriram em Jesus. Todas elas. Para quê? Para que nós víssemos hoje. Hoje nós não cremos numa coisa que vai acontecer. Nós cremos no que já aconteceu. Então é até mais fácil, não é? Você olhar para o que já aconteceu. Mas o que acontece? O mundo tem muitos pensamentos. O mundo tem muitas pessoas muito inteligentes, dispostas a te seduzir, dispostas a fazer com argumentos coisas que parecem verdades e não são, para que você nunca tenha fé, para que você nunca viva pela fé. São pessoas muito inteligentes, que estudaram muito, que têm todo um argumento para dizer que Deus não existe, que essas coisas são imaginação, que isso não é real. Mas você que ouviu a voz, você que um dia recebeu a verdade, você que Jesus, quando estava lá diante, né, de Pilatos, Jesus falou, né, olha, eu vim, o meu reino, ele não é desse mundo aqui, mas eu tenho um reino, eu tenho um povo. Eu tenho um povo, sim, e eles vão me ouvir. Olha só, é você. Jesus falou de você. Aqueles judeus, eles não quiseram escutar. Eles estavam entregando Jesus para ser crucificado. Mas Jesus chamou você. Ele veio aqui na terra por você. Ele veio aqui na terra para mudar totalmente a sua vida. Mudar a sua perspectiva. Você está entendendo? Não é toda pessoa que está disposta a ter fé. Mas você que ouviu. O Espírito Santo um dia entrou na sua vida e fez você ouvir. Então você ouviu, não com o seu ouvido natural só. Você ouviu com o seu espírito. Você ouviu um chamado. Foi um chamado lá do céu para você. Então, porque você estranha que ao seu redor tem um monte de gente que não entende, que te critica às vezes, que acha estranho isso. Mas é lógico, eles não ouviram esse chamado. Mesmo que tenham sido chamados, eles não escutaram. Porque quando você escutou com o coração, despertou dentro de você a vida. Quando você creu no seu coração, quando você confessou que Jesus é o Senhor, que Ele é o Salvador da sua vida, te salvou de todos os seus pecados, mudou tudo. Ele te transportou para um novo lugar, Ele tirou da morte, te colocou na vida. Então por que se preocupar? Por quê? Será que existe algum motivo real para se preocupar? Não. Todos os motivos para se preocupar é como se você olhasse para esse mundo aqui como num espelho. Se você está disposto a ver espiritual, você vai ver você no espelho espiritual. Se você está só disposto a ver natural, quando você se olhar, você vê tudo natural. Então todos os problemas que todo mundo passa, você também tem que passar. Mas quando você olha para o espiritual, você vê Jesus, você vê a vida de Deus disponível todos os dias para você. Então Jesus disse, se você crer, se você me obedecer, eu virei para você, eu e o Pai viremos para você e faremos em você morada. Nós vamos estar com você até o final. Então olha que Jesus, que é verdadeiro, que é amável, que é justo, que quer mudar a sua vida, que quer te santificar para você ser mais igual a Ele. Para você ser salvo de verdade. Porque sem santificação ninguém verá a Deus. Ninguém.
Então não existe como parar de se preocupar se não houver alguma coisa para ser encaixada no lugar. Não existe como parar de ter medo se não houver uma confiança real. Aquela confiança que Davi teve não foi natural, não foi Davi era um super-herói e foi lá enfrentar Golias, não. Foi a confiança total em Deus, falar, eu não tenho medo disso, eu vou vencer, porque o Senhor está comigo. Então aqui na vida de Jó, o livro de Jó começa dizendo que Jó era um ser humano bom, lá no primeiro capítulo, se você quiser abrir lá, era um ser humano bom, honesto e justo. Olha só, porque um ser humano bom, honesto e justo vai passar por tudo isso. Se você olhar para a vida de uma forma que você só pode receber benefícios aqui na Terra, então, se você passar por qualquer coisa, você pensa que Deus te abandonou, né? O normal é a pessoa pensar, não, Deus me abandonou nessa situação, estou passando por isso porque Deus não está comigo nada, é mentira. Então, se Jó fizesse isso, né? Aqui diz que ele era justo, honesto, e que ele amava a Deus respeitosamente, e que ele evitava praticar o mal. Olha só, as características que ele tinha. Será que você olharia para a vida dele e pensaria, olha, esse homem merece sofrer, viu? Hein? Claro que não, né? Todo mundo pensaria que ele não merece sofrer, mas ele passou por várias coisas. Então, quando você olha para a sua vida e pensa, Deus, eu não mereço isso, você está se colocando no lugar errado, não é? Você está se preocupando com as coisas. Porque se você olhar para o exemplo de Jó, Deus queria mostrar alguma coisa para Jó aqui. E lá no final ele falou, agora eu te conheço de verdade. Deus queria dar experiência a Jó. Deus queria tirar Jó de um lugar onde ele via um Deus distante, para que agora ele visse a Deus como alguém que ama ele de verdade, que cuida dele, que é a segurança dele, que é o socorro dele, que transforma ele da situação mais terrível que tivesse para uma situação boa, que dá tudo para ele que ele precisa em qualquer área da vida dele. Então Jó ali perdeu tudo, mas naquele momento, né, de muita aflição, de muita tristeza, que ele passou. No final ele falou, olha, não, eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Agora eu conheço de verdade. Agora eu sei. Está tudo tranquilo. Para mim está tudo tranquilo. Então para você que tem Jesus, pode ser a situação que for, está tudo tranquilo. Está tudo bem. Porque Deus está cuidando de você. Deus quer te dar sabedoria naquela situação ali. Deus é o Senhor sobre aquela situação e nada pode falhar. Nada pode dar errado. Porque é o reino de Deus na sua vida aqui na terra. Onde você está, existe a segurança, existe o Senhor reinando também sobre você. Então, olha só. Então, poderia pensar, se uma pessoa, né, fica cheia de autopiedade, né, fica cheia de, porque eu estou passando por isso, eu já tenho feito bem, eu já tenho tentado fazer tudo certo, e mesmo assim estou passando por dificuldade. Então, essa pessoa poderia então falar, né, igual, né, por que não acontece comigo igual aconteceu com Abel, que Abel foi lá, ofereceu o sacrifício a Deus e Deus aceitou. Né? Abel foi aceito. De primeira ali, Abel foi aceito. Né? O sacrifício foi aceito, ele agradou a Deus. E assim ele teve o benefício disso. Mas Jó não. Jó, mesmo tendo procurado fazer tudo certo, ele sofreu. Então, muitas vezes na nossa vida, as coisas não têm uma explicação lógica para acontecer. Mas se você abandonar a lógica, se você abandonar todos os pensamentos que você aprendeu na escola de forma natural, a pensar de forma lógica nas coisas e começar a confiar totalmente em Deus, você colocar sua vida totalmente nele, você vai olhar para as situações não como as situações são, mas como você é por dentro. Você vai ver o espiritual na situação. E quando você vê o espiritual nas situações, você enxerga como Elias.
como eles enxergavam no passado. Aqueles profetas, aqueles reis, eles não eram capazes de fazer nada deles mesmos, mas eles conseguiam enxergar no Espírito, porque a unção estava sobre eles ali. E a unção era tão poderosa que mudava as atitudes deles. Eles não eram mais pessoas fracas, eles não eram mais pessoas... Tudo estava correndo para eles serem derrotados, tudo estava ocorrendo para eles serem destruídos, mas no final, Deus entrava nas situações e mudava tudo. É isso que acontece na sua vida hoje, se você crer. Se você confiar, para você está tudo tranquilo. Para você está tudo sempre estável. Não existe instabilidade. Não existe motivo para se preocupar. Pelo contrário, você combate a preocupação com a oração. Você combate a preocupação com confiança. Então eu sei que em muitos momentos é muito difícil, né? Parece muito difícil, são tantas pressões, as pessoas que são mais próximas de nós, que nós mais amamos, às vezes são as que machucam a gente. Talvez a pessoa passe por um problema até maior do que o nosso. Então, nesse momento, você precisa de descansar. Nesse momento, você precisa confiar em Deus. Nos momentos de tristeza, nas tempestades da vida, você precisa estar confiante, tranquilo. Colocar o seu coração num lugar de tranquilidade. Você entender que é vontade de Deus também passar e atravessar situações difíceis. Porque no momento que você está sendo provado ali, você está correndo para um lugar onde você será aprovado. Você não está na prova para o resto da vida. Você não está numa aflição para o resto da vida. Pelo contrário, a aflição é exatamente o motivo de você estar aqui na terra. Experimentar que Deus é o Senhor. Experimentar que Jesus é verdadeiro. Muitas pessoas, no momento que você está passando por dificuldades que aparentemente você não merece, elas vão dizer, fulano está passando por dificuldade porque está cheio de pecado, né? Pecados ocultos. Ou então vai dizer assim, não, ele passa e eu não passo. Pode ter pessoas falando isso. Mas olha só, de que vale viver aqui na terra e não passar por nada e também nunca crescer? De que vale viver aqui na terra e tudo que você vai enfrentar, você fala, por que o diabo está fazendo isso comigo? Eu não mereço isso. Não é assim que se enxerga o espiritual. O espiritual é sempre vencedor. É sempre Deus reinando. É sempre Jesus é o Senhor. Não existe nenhuma situação onde Jesus falhou. Não existe nada onde Deus tenha falhado com você. Ele é o Senhor sempre. Então, o seu lugar é sempre voltar para o descanso. O seu lugar é sempre confiar em Deus, a cada dia mais. Então, para Jó não foi suficiente, né? O sacrifício da vida que ele estava fazendo. Por quê? Porque Deus amava ele tanto que queria levar ele para uma experiência. Então Jó no final era muito mais feliz. No final da vida de Jó, Deus tinha mostrado para ele uma vida muito melhor do que ele pudesse imaginar. Então as escolhas que nós fazemos hoje alteram totalmente o futuro que nós vamos ter. O nosso fim vai ser exatamente proporcional às escolhas que nós fizermos hoje. Se você escolhe andar com Deus, se você escolhe conhecer mais da vida dele, para você, dos planos dele, espirituais que ele tem para você, lá no final você vai ser como Jó. Olha aqui o que diz lá, então. Deus tinha para Jó uma vida muito melhor, né, do que ele já conhecia. Por isso que ele perdeu tudo. Ele iria receber uma vida muito melhor. Então isso é uma analogia à vida que nós temos hoje. Né? Nós renunciamos toda a nossa vida natural para receber de Deus uma vida espiritual muito melhor, com muito mais resultados, com paz, com uma tranquilidade verdadeira, que é de dentro para fora. Isso que vale a pena. Então, Deus tinha para Jó uma vida muito melhor. E Deus escolheu aquele caminho ali para mostrar a Jó essa vida que ele tinha. Então, quando você está passando por uma coisa que você fala, eu não mereço isso. Em vez de você olhar para o eu não mereço como uma situação, por que a vida é assim, por que as coisas são assim? Não, você vai olhar para isso, para a situação, olhar para ela e falar, obrigado que eu estou passando por isso, porque eu quero enfrentar isso e superar isso, pelo meu espírito.
lá na frente eu vou estar muito mais forte. Lá na frente eu vou ser uma pessoa muito melhor. Lá na frente eu vou poder confiar em Deus. Porque se aquilo ali se repetir, uma vez que você vence um problema, pelo Espírito, a experiência é para o resto da vida. Toda vez que aquela situação se repetir de novo, você não tem mais nada. Não tem mais estresse. Está entendendo? Quando você já superou no caminhar da sua vida uma coisa, aquele problema nunca mais é capaz de te fazer voltar para aquele lugar baixo. Ele já foi vencido. Então, para isso, Jesus deixou cada um de nós aqui na terra, para vocês terem a experiência e experimentarem que Deus está com vocês todos os dias. Então, Jó, foi por isso que Deus deixou Jó passar pela dificuldade, porque Deus já sabia o final. Deus já sabe o final de cada um de nós, se nós fizermos as escolhas certas. A sua vida é definida pelas escolhas que você faz. Se você escolher ter medo, será no final frustração. Se você escolher ter confiança, será no final ressurreição. Será no final vida. Será vida ressuscitada. Vida que estava lá morto de 3 dias, ressuscitada. Porque quem confiou, viu a glória de Deus. Foi ali que Jesus disse, olha, se creres, verás a glória de Deus. Quem creu, viu. A mesma coisa que Deus tinha para cada uma daquelas pessoas. Ele tem para cada um de nós hoje. A palavra não é específica para uma pessoa só. Os milagres não foram só para aquele povo que viveu naquela época. É para nós hoje. Ele quer ressuscitar o nosso corpo natural. Ele quer curar a nossa mente. Quer trazer tranquilidade onde não existe. Quer acabar, quer destruir o estresse. Quer destruir a ansiedade. O maior problema da humanidade hoje é a ansiedade. As pessoas não conseguem mais parar, não conseguem mais ter esperança, porque é tanta coisa acontecendo ao mesmo tempo. É preciso parar de olhar para o mundo, olhar para Deus. É preciso parar de olhar para a vida e olhar para o Senhor da vida. Olhar para o Autor da vida. Olhar para um lugar onde vem para nós misericórdia e graça. Um lugar onde está o trono de Deus, que nós podemos, então, como dizem Hebreus ali, chegar lá diante do trono da graça, receber misericórdia e graça, e na ocasião oportuna, quer dizer, no momento da dificuldade, no momento que nós precisamos, Deus tem tudo para nós. Deus tem socorro em cada momento. Lá em Efésios diz que, por causa de Jesus, agora nós temos acesso a tudo que é de Deus. Olha que grandeza! Você tem acesso, por causa de Jesus, a tudo de Deus. Tudo. Então, por que não experimentar isso, né? Por que perder tempo, né? Então, Deus, ele fez muitas coisas na vida de Jó, nesse momento que Jó estava passando por muitas dificuldades, né? Deus tirou de Jó o medo. O medo é um dos maiores obstáculos na vida de qualquer pessoa. Qualquer situação na sua vida que cause medo, pode saber que você já está no lugar errado. Porque o medo não vem de Deus. O que vem de Deus para você é sempre segurança. O que vem de Deus para você é sempre paz. Veio o medo, começa a adorar, começa a glorificar. Jesus é maior do que isso, Jesus é o Senhor. Eu não vou sucumbir nessa situação aqui, eu vou vencer. Você combate aquilo com o espiritual. O espiritual é que reina. O espiritual é maior do que o natural. Então o medo não é nosso. O medo não é para nós. O medo é a herança do nosso homem natural. O medo veio como herança do natural. A mãe tinha medo, a filha tem medo. A mãe tinha medo de casar, a filha tem medo de casar. A mãe tinha medo de escuro, a filha também tem medo de escuro. Esses medos naturais não são para você. Agora você tem que entrar num lugar de confiança. Se você tem medo que as pessoas te abandonarem, as pessoas vão sempre te abandonar. Porque você já está preparado para aquilo ali acontecer. Aliás, você parece que está torcendo para aquilo ali acontecer. Aquela pessoa que tem medo de escuro, ela está torcendo para aparecer algum fantasma, alguma assombração ali. Não é verdade? Ela está torcendo o tempo inteiro. Aparece. Pensa bem nisso. O medo não faz sentido. O medo é uma coisa esquisita, que não é para você.
Muitas vezes ele não faz sentido nenhum. E os traumas causam medo na vida. Mas o medo não é para você. É para você viver fora, acima disso. Num lugar espiritual. De falar, eu enfrento isso espiritual. Então, se você tem muita desconfiança das pessoas, pare de desconfiar. É exatamente nessa área aí que Deus quer te ressuscitar. É exatamente nessa área aí que Deus quer te mudar. Onde você é um inseguro, Deus quer colocar segurança. Onde você é um medroso, Deus quer te transformar numa pessoa corajosa. Então, talvez o medo ele é ocupado, ele está na mente de uma pessoa que vive sempre se vitimizando. Ela vai falando, olha, mas meu pai fez isso, isso e isso, e agora a vida me faz isso, eu sofro tanto. É claro que você vai sempre sofrer, porque quando você olha para aquilo ali, você sempre se vê pequenininho, aquela coisa grande. Você tem que fazer o contrário. Eu sou grande e aquela coisa é pequena. Os meus adversários, os pensamentos que estão contra mim, eles são sempre pequenos. Eu sou maior, porque eu tenho Jesus, porque eu tenho fé, porque Jesus me salva de tudo, porque Deus salvou Jó de tudo. Deus mudou a história de Jó. Ele muda a minha também. Ele está comigo agora. Eu não preciso temer nada. Então, às vezes a vida tá, né, parece que as atitudes são de outras pessoas, parece que às vezes é um pai, às vezes é uma mãe, às vezes é um filho, uma filha, né? É um conflito no lar, é uma situação quase, parece impossível de resolver. Mas naquela situação você não foi chamado para ter medo nem preocupação. Você foi chamado para manifestar o reino de Deus aqui na terra. A sua vida é a glória de Deus. A sua vida é o lugar de esperança para a humanidade. A sua vida é o lugar de mudança. Lá no seu lar, onde você está, é lugar de paz. Então, eu tenho todos os motivos para me preocupar, mas eu não vou me preocupar, porque eu posso confiar. Minha confiança é maior do que qualquer preocupação. Meu Deus é maior do que tudo. Qual o conselho de Deus? Então, Deus tirou de Jó o medo. Deus ensinou Jó a vencer a amargura. Deus ensinou Jó a superar o fracasso. Olha, Jó, se fosse Jó um empresário, já pensou? Jó tinha perdido tudo. De repente, de uma hora para outra, conquistou tudo de novo. E diz aqui no final, né, depois nós vamos ler aqui no último capítulo de Jó, capítulo 42, lá no final. Diz que Jó teve muito mais, teve o dobro do que ele tinha antes. Teve muito mais. Olha só. Deus ensinou Jó a não confiar somente no que as pessoas dizem. Então ele tinha os amigos que foram lá, né, falar na cabeça dele. Nenhum deles tinha solução. Você precisa buscar a solução no seu espírito. Você precisa buscar a palavra que vem direto de Deus para você. Por isso você precisa amadurecer. Eu e você, nós todos, precisamos amadurecer, crescer, para experimentar que Deus é o Senhor. Para experimentar que Jesus não veio aqui por acaso, que Jesus não veio aqui lá 2000 anos atrás, não, que Ele veio ressuscitar a nossa vida hoje, que Ele veio restaurar tudo hoje, que Ele veio nos dar vida em abundância hoje, que Ele veio trazer os planos e propósitos dEle, eternos para nós hoje, que Ele veio trazer o céu para nós. Nós não vamos andar em ruas de ouro só lá no céu. Nós podemos andar em um lugar de paz, tranquilidade e amor verdadeiros hoje. Uma segurança total, um ânimo no nosso espírito, uma restauração completa no nosso corpo físico, na nossa mente e no nosso espírito. Uma alma curada, uma alma livre. Uma segurança de saber que todos os dias estou na presença do meu Deus. Cada dia mais posso experimentar dessa verdade, dessa vida. Cada dia mais vou ter um dia melhor que o outro. Vou ter uma vida melhor. Quem vive assim não tem tempo de preocupar em falar mal dos outros, em falar mal do governo, em pôr a culpa em ninguém. Porque confia em Deus totalmente. Busca dele as respostas. Olha quantas perguntas você tem na sua cabeça, as respostas estão todas lá. Quando você está adorando, quando você está confiando. Quando você decide voltar para o lugar. Às vezes tem vales na vida, né? Às vezes é tanta pressão. O Covid é muita pressão. Eu não tinha passado por isso ainda, mas é muita pressão na mente, né? Muita pressão. Foi muita pressão. Tipo, 2 dias
uma febre alta, muito difícil, né? Mas naquele lugar ali, falava: Deus, eu te amo mais do que minha própria vida. Eu te amo mais que tudo. Eu confio no Senhor. Isso não veio para a minha destruição. Eu tenho uma salvação verdadeira e real, eterna. Então, já passou, vamos continuar, a vida continua. As dificuldades, elas não estão aí para te destruir, a vida continua. Deus é fiel. Ele quer te dar instrução, Ele quer dar alguma coisa a mais. O que está faltando? Vem de Deus. Exatamente o que está faltando vem do céu para você. Exatamente o que está faltando foi preparado lá na eternidade, para que viesse um Espírito com a grandeza de Deus, entrar na sua vida e fazer as coisas acontecerem. Quebrar as barreiras todas que parece que são muito grandes, mas não são. Porque com Ele nós podemos superar, atravessar os montes. Com Ele nós quebramos as muralhas. Com Ele nós somos fortes. Com Ele nós temos a condição de atravessar tudo, vencer, experimentar a glória, a graça, a verdade. Essa é a vida de Deus. Não tem fracasso em Deus. Então Deus pegou Jó lá no fracasso e falou: olha aqui, Jó, eu sou soberano, eu sou o Senhor. Restauro tudo, mudo tudo. Parecia que ia ser para o seu fracasso, mas não foi. E aqueles que estavam lá, né, falando na sua cabeça dia e noite, agora eles têm que se arrepender e pedir desculpa para você. E aí, quando Jó orou por eles, Jó foi misericordioso no final, porque não vale a pena parar para julgar pessoas aqui na terra. Quando você fica preso em julgar as pessoas, você fica preso no passado. Quando você para de julgar as pessoas, você olha para frente. Você olha para o Senhor, você olha para a luz que está na sua frente. Você olha para a vida. Você olha para frente, você olha para Deus. Você não é mais parado por nada. Porque Deus não quer que você pare. Deus não quer que você olhe para esse mundo. Jesus não veio aqui julgar, Jesus veio salvar. Jesus veio trazer misericórdia. Jesus veio trazer paz. Jesus veio trazer uma vida real. Jesus não parou para julgar aquele povo, porque se ele tivesse parado lá, imagina. O próprio povo que tinha que amar ele, que ele veio para ser o rei de Israel, o próprio povo que rejeitou ele. Então, Deus ensinou muitas coisas para Jó, que foi uma escola esse negócio que aconteceu, exatamente o que acontece na nossa vida. É uma escola que você vai entrar, uma pós-graduação lá, de como viver. Então você enfrenta a dificuldade. Em vez de você ter medo, o medo é a sua barreira. Você vai ter que decidir: eu não quero mais viver com medo. Eu não quero mais viver com preocupação. E aí quando você decide, começa a andar com Deus ali. Vai batendo, vai batendo, vai batendo, até aquela porta se abrir. Porque todo aquele que busca, encontra. Todo aquele que bate, vai se abrir, vai se abrir, vai se abrir. Você não pode ser parado por nada quando você vive no Espírito. Você não pode ser parado por forças naturais quando você decide andar no espiritual. Então, Jó foi uma escola para ele aquilo ali, né? Então, ele tinha que decidir também não confiar nas pessoas, porque as pessoas são falhas. Mesmo as pessoas que têm temor a Deus hoje, carregam dentro delas características e hábitos que não trazem solução para a vida de outros. Então, por exemplo, uma pessoa que nunca casou, ela vai dar conselho para alguém que quer casar ou que está passando por problema num casamento, é muito difícil. Ela não sabe o que aquela pessoa que está passando por um problema está passando. Ela não sabe aquilo. Ela não experimentou aquilo ali. Não é a carne dela que está doendo lá. Quando é uma traição, quando é um... Mas quem passou? Quem venceu pelo Espírito aquela situação? Então, tem uma experiência. Então, a experiência na vida ela é assim. Quando eu falo aqui, vamos supor que aqui fosse examinadores para uma entrevista de emprego, né? Vocês todos são os examinadores. Então, quando eu falo de coisas que eu não sou experimentado, o que acontece? Os examinadores lá da empresa, eles já sabem mais ou menos o caminho, onde a pessoa que realmente teve aquela experiência, a pessoa chega lá e fala: olha, eu trabalhei por tantos anos na empresa assim, eu fiz isso, isso e isso. Aqueles examinadores que estão lá, que são várias pessoas, eles pensam assim:
vou fazer uma pergunta, porque se essa pessoa passou por aquele caminho mesmo, que ela fala aqui no currículo, então ela tem a resposta. Porque se ela só imagina, se ela só ouviu alguém falar, ela não vai ter a resposta. Então a vida é mais ou menos assim. Quando você passa por uma coisa, aquilo foi difícil, né? Mas você entrou no Espírito, superou, aquilo ali fica com você. Aquilo ali é um conselho do Espírito Santo dentro de você. Então aquilo ali, quando entra aquele conselho na vida de uma outra pessoa, aí você é capaz de aconselhar ela. Mas aquilo que você não passou, não dá. E nenhum de nós aqui passou por todas as áreas da vida para aconselhar os outros em tudo. Então não existe essa pessoa que é um oráculo, um conselheiro em todas as áreas. Não existe. Só o Espírito Santo pode fazer isso. Então existem pessoas com experiências. Talvez naquela pessoa que tenha uma experiência, ela possa te ajudar, mas ela não pode te ajudar em tudo. Então ele não podia confiar na vida que aqueles homens amigos dele conheciam, porque aquilo não era suficiente. Da mesma forma, eu e você hoje, nós precisamos buscar o conselho de Deus. Então, naquelas áreas que uma pessoa está experimentada, já viveu, já venceu, aí fica mais fácil. Aquilo ali é um conselho de Deus mesmo. Então, minha mãe aqui, né, no casamento lá, teve que renunciar a amar, né? Aquilo é um conselho de Deus. Às vezes amar é ficar calado, às vezes amar, né? Todos nós temos que ser treinados nisso. Então, você quer o conselho de Deus? Talvez não seja o mais fácil que você espera, mas é o conselho de Deus. Porque lá na frente ele vale a pena, né? Ele te traz paz. Então, esse conselho de Deus, ele está na vida de pessoas experimentadas. Ele não está disponível só para quem estudou. Então, por isso vale a pena. Às vezes nós passamos por coisas, eu estou sendo injustiçado, mas está sendo injustiçado para que você, sendo injustiçado, tenha experiência. E aí você é livre daquele problema. Tudo aquilo que você passou uma vez e venceu no Espírito, você nunca mais vai voltar para aquele lugar baixo de novo. Você vai estar sempre no lugar alto, porque você vai estar confiando em Deus, você não vai estar confiando em você mais. Quando você olha para aquilo de novo, você fala, olha, é assim. Mas tem muitas situações na vida que elas se repetem. Num casamento, principalmente, numa amizade, na própria igreja. Às vezes as coisas se repetem. Às vezes as mesmas pessoas fazem o mal a vida inteira. Não importa. Você não está na terra para ficar julgando os outros. Avance. Olhe para frente. Não seja parado por ninguém. Quando você decide parar para julgar, você decidiu parar de olhar para Deus. Quando você decide continuar amando, né? Servindo, você decidiu viver para Deus. Então, por isso que uma pessoa que serve aqui na frente, ela precisa entender isso. Pouco importa se as pessoas, né, todas gostam de mim, ou gostam do que eu falo, ou gostam do que eu faço, ou cante, ou toque. O que importa é que eu amo Jesus. E o que importa é que eu também me amo, porque eu quero servir a Deus. Então é isso que importa. Eu vou continuar, eu não vou parar. Então por que pessoas param, às vezes, né? Porque começam a pensar, não, eu queria uma resposta, né? Eu queria uma resposta das pessoas, mas muitas vezes você vai fazer as coisas pelas pessoas e não vai ter resposta. Muitas vezes você vai servir, a vida é assim. Muitas vezes você vai semear num lugar e você nunca vai colher nada de lá. Mas você vai chegar num lugar que você não semeou nada e lá você vai colher. Então a colheita ela está pronta para todo aquele que decidir semear. Se você semear o bem hoje, você com certeza vai colher o bem amanhã. Não importa onde seja. Então essa é a realidade, né? Às vezes uma mãe, um pai semeia na vida do filho. E quando o filho está adulto, eles pensam assim, agora eu vou colher o que eu plantei, né? Mas aí o filho está cheio de tarefas lá, cheio de coisa. Também tem os filhos dele agora para cuidar, que não dá para ter. Está entendendo? Não dá mais para. Fica limitado, né? Então a vida é assim, a gente vai semeando e muitas vezes não colhe nada. Mas se você semear, de alguma forma você vai colher. Mesmo que não seja de pessoas, mesmo que não seja de situações, com certeza você receberá de Deus tudo. Porque tudo está anotado, tudo, toda a sua vida. Cada atitude, cada pensamento, cada oração, cada Deus abençoe aquela pessoa, cada Senhor eu perdoo aquela pessoa, cada Deus
Me ajude aqui a vencer diante dessa situação, cada vez que você fez isso. Está anotado. Lá na eternidade nós vamos saber. Lá na eternidade não vai ser igual aqui na terra, que tem uma pessoa no púlpito e parece que ela vai receber todo o galardão lá, muito maior que os outros, não é. Lá vai ter muita gente escondida que ninguém conhecia, mas que a vida toda morreu para si mesmo, para poder viver o Evangelho, para poder servir. Gastou sua vida para poder amar. Gastou a vida em sacrifício. Escolheu fazer a vontade de Deus em vez de fazer a sua própria. Muitas vezes, essa pessoa aí vai ter um grande galardão. Então, Jó, aqui no final, né, em Jeremias 17,5 diz assim: maldito o homem que confia nos homens e que faz da humanidade mortal a sua força e motivação. Presta bem atenção nisso, porque a palavra de Deus é muito clara. Esse mundo aqui está cheio de conselhos. Esse mundo aqui está cheio de pessoas muito inteligentes. Pode ser o máximo que for, as pessoas que estão em qualquer situação hoje, naquele meio ali, imoralidade, qualquer coisa, que você pode olhar para aquilo e falar, não, isso é errado. Mas aquelas pessoas que estão por trás daquilo ali, tem pessoas muito inteligentes e que estudaram muito para estarem lá propagando aquela situação, entendeu? Quando tem uma propaganda muito forte diante de uma coisa, pode saber que são pessoas que dedicaram anos ali, não é qualquer um. Então, aqueles magos lá do Egito, eles não eram pessoas quaisquer que estavam lá diante de Moisés e Arão. Eles eram as pessoas mais experimentadas na magia do que existia naquela época, da invocação de demônios, da ação do diabo naquilo ali. Então, por isso, a cobra, o cajado deles também transformou em cobra. Então, hoje em dia, da mesma forma, o mundo também tem muitos conselhos, que muitas vezes os conselhos são contra Deus. Então você precisa ficar atento, porque é exatamente sobre isso que está falando aqui. Quando você confia no conselho do mundo, nas situações, você está sendo maldito o homem que confia no homem. Você está confiando só no homem. Porque abençoado é o homem que confia primeiro em Deus. Primeiro Jesus. Vamos olhar diante essa situação aqui, diante do temor a Deus. O que eu devo fazer? Então, por temor a Deus, esse é o primeiro nível. Eu vou fazer assim. Agora, tem um monte de gente aconselhando aqui, né? E aí você analisa, você pode analisar, porque se você escolher andar só de acordo com esse mundo aqui, você receberá a vida desse mundo. Se você andar de acordo com os conselhos de Deus, você receberá a vida de Deus. Então, é uma escolha. Então, Jó, lá no final, no último capítulo, no capítulo 42 de Jó, versículo 17, diz que Jó recebeu o dobro no final da vida dele. E diz que quando Jó morreu, ele morreu realizado, quer dizer, feliz. Né? Ele morreu já depois de muito tempo, depois de muitos anos, realizado, e de idade muito avançada. Então, tudo aquilo que parecia que ia ser a destruição da vida de Jó não foi nada. Então, olha como vale a pena ter temor a Deus. Vale a pena demais viver com Jesus. Vale a pena passar. Porque quando você passa, Ele está com você. Quando você passa, Ele está te guiando. Ele está te levando para o plano perfeito dEle. Quando você escolhe andar com Ele, não tem derrota. Quando escolhe andar com Ele, não tem fracasso. Pelo contrário, é sair dos fracassos. É ser livre dos fracassos. Ser livre da preocupação. Então, preocupação nunca é para você. Toda vez que vier medo e preocupação, é você falar, eu não aceito. Talvez seja exatamente aquela área ali que você precisa ser trabalhado. Seja aquela área que você tem mais medo. É a área, exatamente aquela área que você precisa ser mais trabalhado. Você precisa deixar Deus agir. Você precisa aproveitar as oportunidades de acertar. Porque a vida te dá a oportunidade de acertar. Às vezes é um emprego. Às vezes a pessoa tem muito medo de arrumar um emprego. Muito medo de conversar com os outros e tal. Mas aí aparece a oportunidade. Você vai, chega até lá na porta e volta. Por causa do medo. Então você precisa entender que você precisa vencer esse medo. Você precisa chegar lá e falar, eu estou disposto a vencer. Senhor, no meu espírito eu sou mais forte que isso. Eu vou vencer.
vai edificando a sua vida no Espírito até você chegar lá, até você ultrapassar. Esse é o grande benefício da vida cristã, é esse. Você está diante das situações e com Deus você ser capaz de transformar o mais embolado que esteja lá numa coisa boa. Porque é isso que o Espírito Santo faz. Ele encaixa tudo. Pode parecer que ele quebra a cabeça com as peças todas avacalhadas ali. Ele te ajuda a colocar tudo no lugar de novo. Ele te ajuda a se organizar por dentro. Organizar suas emoções, organizar seus pensamentos. Trazer você de volta para a paz, para a segurança dele. Olha quando Jesus nasceu lá no meio de um curral, né? No meio dos animais. Porque nada daquilo ali era importante. Só era importante que Deus estava com ele. Olha só que Deus estava com ele lá. Nada mais era importante. Aquele bebê estava com todo o cuidado que ele precisava, porque Deus estava lá. Pode parecer que era um curral muito ruim, né? Não, Deus estava lá. Onde Jesus esteve, Deus estava com ele. Onde você está hoje, Deus está com você. Então, qual é o conselho de Deus para nós que estamos vivendo hoje na nova aliança? Vamos lá, Mateus 22, 37. Mateus 22, 37. Toda vez que você pensa, eu não tenho nada para fazer aqui na Terra, a minha vida é muito sem graça, não tenho nada para fazer. Você tem sim. Olha o que você tem para fazer aqui. Versículo 37. Asseverou-lhe Jesus, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e com toda a tua inteligência. Este é o primeiro e maior de todos os mandamentos. O segundo, semelhante a este, é amarás o teu próximo como a ti mesmo. E estes dois mandamentos estão sujeitos a toda a lei e os profetas. Então você tem coisas para fazer sim. Está aqui. Já está escrito aqui. O que você tem para fazer? Amar a Deus de todo o seu coração, com toda a sua força, todo o seu entendimento. E amar o seu próximo como você mesmo. Olha só. Isso aí é um trabalho espiritual. Isso daí é uma atitude que toda vez que você pensar, não, eu não tenho nada para fazer, eu vou ficar aqui vendo televisão o dia inteiro. Lembra disso. Lembra que você tem coisas para fazer, sim. Lembra que tem coisas para Deus frutificar na sua vida. E se você quiser, você vai ter que amar a Deus acima das outras coisas, para você experimentar. A vida de Deus, para ser experimentada, requer uma entrega. Você entrega de um lado e recebe de outro. Quem nunca entrega, nunca recebe também. Quem nunca entrega fala das experiências que estão na Bíblia, lá na palavra. Mas quem entrega fala das experiências que teve de receber de volta. Então é uma troca que você faz. Você decide amar a Deus acima das outras coisas. Você é esclarecido aqui na terra. A sua mente é esclarecida. Você passa a enxergar a verdade. É como se a luz brilhasse sobre a sua casa. Lá onde você está. Então estava tudo escuro, acabou a luz, ficou o final de semana inteiro, a noite inteira sem luz. Tudo escuro, mas agora brilhou a luz. Aí você vê cada coisa, você vê tudo que está. O fogão está aqui, a panela tem que ser colocada aqui, a pia está aqui, as coisas sujas eu posso colocar dentro dela, mas quando está escuro você não vê nada. Você não enxerga nada, você vai tropeçando em tudo, batendo em tudo, é aquela bagunça. A vida é uma eterna bagunça para quem não consegue andar no Espírito. Mas quem resolve andar no Espírito, o Espírito Santo entra e arruma a casa. Ele ajuda a pessoa a arrumar a casa. Ele organiza a vida da pessoa. Ele transforma a pessoa numa pessoa melhor. Ele não entra por acaso, ele não entra para não fazer nada. Não entra para a gente ficar só a vida inteira lá dentro do quarto. Eu vou ficar dentro do meu quarto orando só a vida inteira. Não, mentira. Ele entra para você se manifestar. Você ir pregar, falar, olha, Jesus em mim, olha aqui, esse é real. Esse vale a pena. Mas essas atitudes aqui são as necessárias. Amar a Deus acima das outras coisas. Tudo aquilo que você não abandona vai te segurando. A vida é paralisada por nosso
pelas nossas próprias escolhas. A vida de Deus nunca entrou em nós para ser parada. Eu tive uma experiência tão boa lá atrás, há 5 anos atrás, há 10 anos atrás, há 20 anos atrás. Por que eu não tenho mais aquela experiência? A vida foi parada porque você deixou um lugar que era seu. Foi você que abandonou aquele lugar, não foi Deus. Deus nunca quis parar. Ele quer que você avance. Ele quer que você fale, eu enfrento qualquer situação porque eu vivo no Espírito. Eu enfrento qualquer problema porque eu vivo no Espírito e nenhuma preocupação vai tomar o meu coração de novo. Porque o meu coração está aqui. Amar ao Senhor Deus de todo o meu coração. Com toda a minha alma, com toda a minha inteligência, com tudo que eu sou. Esse lugar aí só traz paz. Esse lugar aí, ele traz direção. Ele faz a pessoa encaixar no... Quando Jesus disse, eu sou a videira e vocês são os ramos, ele falou, olha, existe um lugar para você se encaixar em mim. É esse lugar aí, quando você decide amar a Deus. Quando você decide amar os outros. Quando você decide viver a vida de Deus aqui na terra. Existe um resultado. Existem mudanças. Existe uma transformação real. Não é parado por nada. Não é mais uma pessoa qualquer. O que está escrito aí? Eu não consigo ver. 5 minutos? Tá, ótimo. Tá certo. Qual o conselho de Deus? Tá. Então, agora vamos falar isso aqui. Quando o anjo apareceu a Maria, ele disse, Lucas 1, 31 a 33. Vamos lá, é a última coisa então. Olha, o anjo disse para Jesus, para Maria, né, a respeito de Jesus que ia nascer. Né? Olha, Maria, você vai engravidar, né, vai dar à luz um bebê, um filho que ele vai, no final da profecia, ele falou, olha, ele vai reinar sobre toda a casa de Jacó. Ele vai reinar sobre quer dizer, ele vai reinar sobre Israel. Ele vai reinar sobre o povo dele. Né? E depois, quando Pilatos chegou para Jesus, lá no final, em João 18, 33 a 37, Pilatos ficou perguntando, Jesus, você é o rei dos judeus? Você é o rei dos judeus? Jesus não respondia. Né? João 18, 33 a 37. Então, eu só queria deixar claro isso. O anjo falou com Maria, olha, ele vai vir e vai reinar sobre a casa de Jacó. Então, aqui, Jesus fala claramente que se ele era o rei dos judeus, né, porque eles zombaram dele. Né? No final, na cruz, eles colocaram lá uma placa escrito Rei dos Judeus, né, zombando, que ele estava morrendo ali, né, sendo crucificado. Mas tudo aquilo fazia parte do plano. Né? Nós agradecemos a Deus por esse plano perfeito. Né? Porque foi a morte de Jesus que trouxe vida para cada um de nós hoje. Então nós estamos do outro lado da terra, já imaginou? 6, 7 mil quilômetros, sei lá. Quantos quilômetros de distância daquele lugar afetou a nossa vida hoje, 2000 anos depois? Nós somos salvos. Nós não merecíamos nada, mas aquele sacrifício, aquela atitude ali, foi gloriosa, foi o plano de Deus real. Foi tão verdadeiro. Coisas verdadeiras, elas permanecem para sempre. Quando você decide andar numa verdade, sua vida, ela é para sempre. As pessoas vão lembrar de você pelo que você andou na verdade. Aquilo que você fez que era tudo falso, ninguém vai lembrar de nada. Mas aquilo que você andou na verdade, as pessoas vão lembrar disso. Essa foi a vontade de Deus. Então lá, ele disse, o meu rei não é deste mundo, porque se fosse, os meus servos lutariam para impedir que os judeus me prendessem, mas agora o meu reino não é daqui. Então Jesus falou, né? Olha, quando falou lá que ele iria reinar sobre a casa de Jacó, não era uma casa de Jacó natural, era uma casa de Jacó, um povo de Israel espiritual, que somos nós. Então, é você quem decide deixar Deus reinar na sua vida. Nós vamos terminar com isso. É você quem faz a escolha. Deus, a profecia lá, o anjo falou com Maria, ele vai reinar sobre a casa de Jacó. Jesus disse lá para Pilatos, eu sou sim o rei, mas o meu rei não é desse mundo. Eu sou sim o rei de Israel, né? O rei dos judeus.
Porque é o reino espiritual, é a vida espiritual, é todo aquele que quiser. Deus vem reinar na sua vida. E quando Deus reinar na sua vida, então você vai entender isso aqui claramente. Que não tem preocupação, que não tem medo, que não tem nada mais confuso. Ele esclarece tudo. Nunca fique preso aos conceitos desse mundo aqui. Esse mundo é confuso. Mas quando você recebe o conselho de Jesus, quando você é humilde para aprender com Jesus, aí você entende a verdade, entende um caminho que é um caminho excelente, que fala lá em Isaías, né? O imundo não passará por ele, será somente para o seu povo. Olha que privilégio que nós temos. Um caminho preparado por Deus para cada um de nós.